Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso bate-papo semanal sobre luz dourada. Nós estamos aqui no Morro do Cedro, no Núcleo de Renel, como sempre, todas as quintas-feiras, e convidamos você para que venha conosco, para que conversemos um pouquinho sobre algum aspecto da luz dourada. Nós estamos abordando já há várias semanas o tema que foi trazido pelo grande mestre da luz dourada, que trata da cosmogonia, da origem do universo, a origem da criação. E todos os seus ensinamentos são, obviamente, amplificações muito grandes do que a gente já sabia até então. Mas nada do que a ciência, do que a astrofísica, do que a física moderna não esteja aos poucos encontrando, complementando e, na verdade, de forma mais tardia, digamos assim, descobrindo aquilo que o mestre já havia nos ensinado. Então, de suas afirmações sobre o assunto, ele nos disse que toda proto-alma, toda alma criada é um anjo que inicia a sua jornada de evolução em sacrifício, pois essa jornada é a jornada do Salvador. A alma, ao realizar esta jornada de evolução, cada alma propicia a geração de um novo Criador, a evolução da criação e a geração de um novo universo e de um novo Criador, como falamos. Então, cada alma está colocando o seu apoio, o seu pequeno tijolo, o seu pequeno auxílio à grande obra da criação universal. Embora isso possa parecer muito pequeno, a nossa atuação é por meio da nossa pequena atuação que a geração e manutenção da eternidade acontece. Cada um de nós, cada um de vocês é o Salvador. Não haverá Salvador externo. Cada um de nós precisa tornar-se no seu próprio Salvador. Cada um de nós é o seu Salvador. Cada um de nós haveremos de um dia manifestar o Cristo. O Cristo é um estado de consciência, um estado de evolução que todos deveremos um dia manifestar. Então, o Mestre nos ensina, a luz dourada nos ensina que nós, de forma alguma, esperamos de fora aquilo que virá nos resgatar ou que simplesmente basta acreditar num Salvador externo e por isso estaremos salvos. Nós precisamos, pela nossa obra, pela nossa evolução, pelo nosso esforço, tornarmos-nos nesse Salvador. Nós precisamos gerar a luz interna que haverá de iluminar o nosso caminho. Claro que nós encontramos o apoio dos mestres, do arcanjo Jofiel, com sua espada, que ilumina nosso caminhar, com a estrela de Renel, com sua graça, que nos retira muitas vezes de grandes enrascadas, o apoio de todos os mestres desse caminho dourado, que estão sempre disponíveis a nós. Mas nós teremos que, por nossa vez, fazer a nossa caminhada. Nós precisaremos pisar com nossas sandálias as estradas empoeiradas desse planeta e, pelo nosso caminho, gerarmos a nossa evolução. Só que a nossa evolução não é apenas nossa, é a evolução de toda a criação. Uma visitante no último sábado aqui, que tivemos a nossa live, o nosso encontro mensal, nos inquiria, nos perguntava após o encontro, se nós da Luz Dourada aceitávamos a reencarnação. Então eu disse a ela que obviamente que sim, mas a Luz Dourada se diferencia de vários outros caminhos espirituais, porque muitos caminhos não aceitam a reencarnação dos que existem. E dos que aceitam, consideram que a reencarnação é embasada num conceito de karma, num conceito de punição por aquilo que foi feito errado pela alma. Então a Luz Dourada, ela não está nem em um ponto e nem no outro. Nós assumimos a reencarnação, é óbvio. Isso não há como os aprendizados da alma acontecerem num período tão curto quanto sejam 80 ou 100 anos.
As lições são muitas. Nós viemos caminhando como proto-almas desde o reino mineral, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal, sempre reencarnando, até entrarmos no reino nominal, onde nos encontramos agora. E haveremos de um dia nos tornarmos mestres planetários, mestres solares, enfim, a nossa caminhada é muito longa, e isso exige muitas e muitas e muitas vidas. Só que a questão que a Luz Dourada nos traz, aceitando a reencarnação, comprovando-a, isso o mapa astral sempre mostra para nós, a nossa evolução, é que não há de forma nenhuma punição ou culpa. A reencarnação tem apenas um aspecto reeducativo. Quando nós não conseguimos alcançar uma excelência num determinado aspecto da nossa caminhada, uma lição da nossa caminhada, nós simplesmente teremos que retornar na próxima possibilidade, na próxima janela de oportunidade em que esse assunto será novamente trazido para a nossa vivência, com um pouco mais de dificuldades, já que não foi possível a nossa vivência plena na primeira circunstância. É como uma criança, um adulto, enfim, um jovem na escola. Se você não estuda durante o ano, não se dedica, no final vai haver os exames. E para esses exames você vai ter que estudar o dobro, porque você vai, num período menor de tempo, ter que cumprir toda uma matéria que foi dada durante o semestre ou o ano. E se você não passa, você vai ter que repetir o ano. E é óbvio que ao precisarmos repetir o ano, haverá mais constrangimento, haverá uma certa dificuldade, porque você vai estar com a sua turma dos seus amigos no outro nível, você vai ter que se gerar um novo núcleo de amigos, e se você for repetindo de ano, cada vez mais você vai se tornando um diferente, um patinho feio ali no meio, porque você já vai ter muito mais altura, você vai ser muito mais velho que a maioria, você não aprende, você não evolui. Então é óbvio que as circunstâncias vão se tornando mais difíceis, um pouco mais difíceis. Isso é mostrado no nosso mapa astral pelos aspectos dos planetas que vão se tornando mais desafiadores. Mas isso não significa que nós estamos sendo punidos. Significa que a lição está se aprofundando, está, na verdade, se tornando mais densa, nós estamos sendo compelidos ao aprendizado de uma forma mais intensa. Então, a Luz Dourada é sim um caminho reencarnacionista, nós somos espiritualistas, reencarnacionistas, e nós seguimos o mapa astral como uma carta de evolução. O mestre da Luz Dourada nos ensinou que, na verdade, existem 3 mapas em pleno encadeamento de energias, como se fossem 3 engrenagens funcionando ao mesmo tempo. Existe o mapa do corpo, que seria o nosso mapa astral dessa vida. Existe o mapa do espírito, que são todas as experiências anteriores da alma. E existe o mapa da alma, que é o resultado dos aprendizados gerados pelas lições. Há um encadeamento desses 3 mapas. E toda vez que o mapa atual, que a pessoa nas suas lições não consegue superar seus padrões emocionais, não consegue evoluir em algum aspecto daquelas lições que ela vem repetindo, isso entrava o progresso da alma, é óbvio. A alma não, a outra engrenagem não flui, não evolui, não há uma fluidez. Então existem essas interconexões entre esses 3 mapas, essas 3 digamos assim, boletins, né? Seriam registros do que está acontecendo com aquele ser. Então nós precisamos, com a nossa evolução, com o nosso esforço, gerar aprendizados para que a energia flua e isso possibilite que o mapa da nossa alma também gire de uma forma mais harmônica. Então, ficamos aqui por hoje, relembrando então de que a Luz Dourada é sim um caminho reencarnacionista, nós somos espiritualistas, nós aceitamos a alma como a grande protagonista de toda a criação. A alma é a protagonista, nós todos somos esses protagonistas. Você é o protagonista da sua vida. Só que você não é um pecador, você não é um culpado, você não é um ser abjeto que
que já nasceu com o pecado original. Você é um anjo, a sua energia básica é angélica. Você é uma expressão divina, você é um fractal da fonte criadora. E você está aqui como eu para realizar com que algo melhor aconteça nesse universo. Através do seu esforço, do seu aprendizado, que novas lições, que novas vivências de virtudes aconteçam. Eu ainda não falei sobre esse aspecto, mas o nosso mapa astral, ele contém 12 divisões, são as 12 casas, né, do mapa astral. E em cada vida nós exercitamos necessariamente, basicamente, uma dessas casas, uma dessas lições é a nossa lição principal. Então essas lições, elas são, quem conhece a astrologia conhece os aspectos, as áreas de atuação, as áreas da vida que cada casa representa. E cada casa é dividida em 3 decanatos, e esses decanatos também são divididos, mais uma vez, em 3. Então, em cada vida nós vamos experienciar um aspecto dessa lição, aprofundando um detalhe, uma nuance daquela referente àquela casa, aquele aspecto da nossa vida. Na vida seguinte nós vamos para a casa seguinte e assim vai, no sentido horário, Então nós temos muitas lições para serem aprendidas, nós temos muitas oportunidades pela frente e a nossa vida é o ir e vir. Aqui é a lição, aqui é o aprendizado, aqui é onde acontece os exercícios práticos dos nossos aprendizados, mas nós todos somos almas. Ao sairmos daqui desse plano, retornamos para o plano angélico, encontramos os nossos entes queridos. A morte apenas existe no plano físico e a vida é essa maravilhosa sinfonia em que é um ir e vir e cada um está com o seu esforço oferecendo à criação uma pequena nota nessa grande sinfonia universal. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.